E aí, pessoal? Tudo em cima? Tudo em ordem? Tudo certinho? Vamos lá, mais um dia, mais um vídeo, mais um pedacinho da disciplina de direitos reais, direito das coisas, caminhando aí nessa quarentena, em casa, com certeza, mas não podemos perder tempo, né? Estamos de quarentena, mas não estamos de férias, então vamos em frente. Então nós já falamos sobre conceito, alguns aspectos históricos da propriedade e agora vamos classificar a propriedade, né? Uma mera ilustração doutrinária, não são todos os doutrinadores que trazem essa classificação, mas eu gostaria de classificar, de colocar alguns parâmetros para que a gente pudesse entender um pouco mais como se comporta a propriedade dentro do nosso ordenamento jurídico. Então a gente vai estabelecer cinco critérios a fim de classificar a propriedade, né? Sempre que eu vou classificar, eu tenho que dizer com relação a quê, sobre que critério eu estou classificando, né? Então nós vamos estabelecer cinco critérios, né, a se saber se ela é corpórea ou incorpórea, mobiliária ou imobiliária, plena ou restrita, singular ou copropriedade, perpétua ou resolúvel. Então, dentro desses cinco, a gente vai explicar bem rapidamente, sem perder muito tempo, o que significa cada um deles, né? Mais ou menos, né, já pela própria nomenclatura, a gente já faz uma ideia do que seja, né? Então, propriedade corpórea, incorpórea, ou material e imaterial, o que significa? O que é uma propriedade material? É aquilo que é palpável, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso segurar. Um carro, uma casa, aquilo que é material, eu consigo ver, está ali, né? O seu televisor, os seus móveis, utensílios que guarnecem a residência, enfim, tudo isso, o teu telefone celular, o teu computador, notebook, tudo isso, né, desde que você exerça a titularidade, venha a ser sua propriedade, e ela é o quê? Ela é uma propriedade corpórea ou material. E o que é a propriedade incorpórea? É aquilo que eu não consigo pegar, eu não consigo visualizar, ela não existe no mundo das coisas, né? Um exemplo, querem ver um exemplo? Ações. Eu compro ações de uma companhia que é uma sociedade anônima de capital aberto, negocia ações na Bolsa de Valores, aqui pelo site da internet, por uma corretora, enfim, pelo meu banco, eu adquiro ações. Aonde estão essas ações? O que são essas ações? Elas são títulos, né, que me tornam sócio de uma determinada companhia, mas elas não existem, elas não têm significado, não tem materialidade, né? Significado elas têm. Então esse é um exemplo de direito de propriedade, né, de propriedade imaterial. A propriedade material, ela está toda ela, né, a partir do artigo 1228, ela está regulada no nosso Código Civil. Já a propriedade imaterial, ela não vem bem dentro do Código Civil. Existem algumas citações sobre elas ali dentro, mas geralmente elas estão reguladas ou lá no direito da propriedade industrial, que faz parte do direito empresarial e tem uma lei própria para ela, né, que é a Lei 9279 de 96, assim como eu vou ter a lei do software e a lei do direito intelectual, do direito do autor, do direito autoral, né? Que é a 9609 e a 9610, né? 9609 é a lei do software, 9610 ambas de 98, né? Elas são as leis que regem direito do autor e direito do software, né? Tudo isso, propriedade industrial, direito do autor e direitos de software, elas estão embaixo, né? São espécies do gênero da propriedade intelectual. Então tudo aquilo que decorre do meu intelecto, que sai alguma coisa, ele gera um direito para mim. Então o direito de negociar, de vender um software, é um direito que eu tenho sobre aquele bem, o direito do autor do livro, né, o direito do autor da música, o direito do autor do projeto, tudo aquilo que é criação artística, científica, cultural, ele passa a ter
a ser protegido por essas leis, é um direito. E sendo um direito, né, ele é um direito de propriedade, porque eu detenho esses direitos, eles são meus, então eu sou a pessoa que tem esse direito. E uma vez que eu tenho o direito, dá para se chamar de propriedade. Só que ela não existe, né? Não existe. A gente pensa, você tem o direito sobre o livro. Não é o livro, gente. O autor do livro, ele não ganha pelo livro, pelas páginas, pela capa. O autor do livro, ele ganha pelo conteúdo, pela produção dele. É aquilo que ele recebe. Você não compra, né, o direito dele não está na parte material, mas sim na parte intelectual, na escrita. É a mesma coisa ao software. Quando você vai até lá e compra o software e paga, você não está pagando a caixinha, a mídia ou o arquivo que vem pelo download, mas sim todo o código fonte, né, que foi desenvolvido, pensado, que chegou àquela conclusão. Então, direito imaterial está relacionado a leis esparsas, direito material ao Código Civil, um é corpóreo, o outro é incorpóreo. Eu acho que fica bem claro, né? Ambos são considerados propriedade, ambos são regidos pelo nosso ordenamento, são controlados, e nós temos como exercer, né? O titular tem como exercer o seu direito, proteger, garantir que ninguém vai tomar, e se alguém fizer alguma coisa que invada essa propriedade, ou que desconfigure, ou que coloque na praça, como aí a pirataria, ou como a invasão, ou como a posse injusta, a posse ilícita, eu tenho como defender isso daí, tá? Então, propriedade corpórea e incorpórea já foi, né? Propriedade mobiliária e imobiliária também é bem tranquilo, né? Bens móveis e bens imóveis, né? Tanto os móveis quanto os imóveis, eles estão no grupo das propriedades materiais ou corpóreas. Então, a mobiliária, a gente pode dizer que é uma subespécie ou uma subdivisão dos bens materiais ou das propriedades materiais, né? Por quê? Porque não existe móvel ou imóvel que não seja palpável, que não exista no nosso mundo real. Então, o que é considerado um bem imóvel, né? O bem imóvel é o solo, por exemplo, né? Como regra geral, é o solo e tudo aquilo que ele incorporar de maneira natural ou de maneira artificial. Ou seja, é uma área de terra onde eu edifico, onde existem plantações, onde existem árvores, onde existem benfeitorias, né? Que a gente pode dizer assim, que elas são tanto naturais, que já estavam ou estão ou vão nascer naturalmente ali, que podem gerar frutos, como aquelas que são artificiais, que eu construo, que a ação do homem é que leva até ali. É interessante que o Fábio olhou, ele vai dizer assim, que a propriedade imobiliária ou imobiliária, o que diferencia elas, né, segundo elas, é o objeto de bem móvel ou imóvel. A propriedade imobiliária ou imobiliária difere em vários aspectos, como por exemplo os prazos do capião e os modos de aquisição e perda. Então veja, realmente conforme o tipo de propriedade que eu tenho, né, o direito sobre ela, sobre o exercício de alguns direitos, ele vai se modificar. Forma de aquisição é diferente, né? Por exemplo, como que se dá a transmissão, né, ou a efetivação da propriedade do bem imóvel? Pela tradição, do bem imóvel pelo registro. Então há diferença. Uso capião de coisa móvel tem um prazo, uso capião de bem imóvel tem outro prazo, né? A prescrição aquisitiva nesse caso ela é diferente para um ou para outro, né? Então, bens imóveis é tudo aquilo que está ali parado no solo, tudo aquilo que está sobre o solo, que apareceu ali de maneira natural ou de maneira artificial. E bem imóvel é tudo aquilo que se move, é tudo aquilo que se move, por si, com movimento próprio, né? Ou com remoção através de força, né? Então, aquilo que eu posso mexer. Um carro, ele tem movimento próprio, o motor dele gira e ele vai embora. Um animal, né? Um cavalo, um boi, ele também tem movimento próprio, ele caminha, né? Ele está dentro da categoria dos móveis, enquanto, né, a gente chama eles até de semoventes, mas eles têm movimento próprio. Já uma mesa, um armário, um computador, um notebook, ele não se move sozinho, né? É necessário que alguém o mova daquele lugar, tá? Então, vimos aí já imobiliária, corpórea e incorpórea, né? Agora,
a plena ou restrita. Propriedade plena ou propriedade restrita. A gente diz que a propriedade, né, via de regra, ela é sempre plena. Se eu tenho a propriedade, eu posso fazer com ela aquilo que eu bem entender, como nós vimos anteriormente, dentro das limitações da sua função social, certo? Então, dentro dessa limitação, eu posso fazer aquilo que eu bem entender. Já não é o caso da propriedade restrita. Mas o que é a propriedade restrita? A propriedade restrita, ela vai ser decorrente de geralmente de uma manifestação de vontade do próprio titular da propriedade, né? Por exemplo, o usufruto. Quando eu sou o titular, né, da propriedade, mas cedo em usufruto para outra pessoa, eu estou restringindo os meus direitos de proprietário, né? Pois enquanto dura o usufruto, essa pessoa tem a plena liberdade, como se até proprietária fosse. A posse ali, ela é ampla. Ele vai administrar, ele vai colher os frutos, ele vai fruir, gozar. E o que ele não pode fazer, né? O usufrutuário não pode fazer o quê? Ele não pode alienar, né, e nem gravar de ônus, mas no demais ele pode fazer qualquer coisa como se proprietário fosse. Então, enquanto dura o usufruto, eu tenho a propriedade, mas ela não é plena, ela está restringida por uma situação que eu mesmo escolhi em dar por aquela pessoa, tá? Propriedade singular ou copropriedade. Bom, aqui tem a ver com o número de pessoas que titulam aquela propriedade. Vamos falar no português? Quantos donos ela tem, né? Quantos proprietários exercem o direito sobre aquele bem, móvel, imóvel, corpóreo e incorpóreo? Se eu sou o proprietário sozinho, né, é só minha a propriedade, então ela é minha, é uma propriedade singular. Se eu tenho alguém que comprou, que adquiriu junto comigo, nós adquirimos ela em condomínio, e adquirindo em condomínio eu digo que eu tenho copropriedade. Via de regra, qualquer coisa pode ser adquirida pela ação do condomínio, tanto bem divisível, indivisível, né? Ele pode ser adquirido, pode haver aquisição na forma de condomínio, ou seja, pode, no caso, acontecer que tenha dois ou mais proprietários sobre aquela coisa, né? Por fim, para a gente terminar, sem maiores delongas, né? A propriedade perpétua ou a propriedade resolúvel. Também, qual é a regra? A regra aqui é que a propriedade é sempre perpétua. Uma vez que eu adquiri a propriedade, ela fica comigo até eu decidir que não a quero mais, ou até o meu falecimento, né? Quando eu deixo ela em sucessão para os meus herdeiros, né? Então a regra é essa: a propriedade perpétua é aquela que eu tenho e só abro mão quando eu quero. Mas há também a propriedade resolúvel, né? Um exemplo de propriedade resolúvel é a tal da alienação, né? Fiduciária. A alienação fiduciária, o que acontece? O devedor dá ao credor, transfere ao credor um bem seu, né? Para que ao final ele, adimplindo a obrigação, a propriedade retorne para ele. Então, eu, devedor, tenho um bem, transfiro a titularidade desse bem para um terceiro, que passa a ser o meu credor, tá? E ao final, se no prazo certo eu cumprir com a obrigação, ela se resolve em meu favor. Se eu não cumprir, ela já está resolvida em favor do credor. Ou seja, na alienação fiduciária, eu transfiro a propriedade e ao final ela pode se resolver ao meu favor ou permanecer com ele. Ela deixa de ser perpétua, ela está ali numa via onde ela pode se decidir por um lado ou pelo outro, né? Ela pode acabar resolvida para um lado ou para o outro, ou para o devedor ou para o credor. Um outro exemplo da propriedade resolúvel é a doação com cláusula de reversão. Doação com cláusula de reversão, a gente já trabalhou isso lá, vocês trabalharam isso daí em contratos. É aquela doação em que há uma cláusula que, tendo alguma condição, ela se desfaz e volta em favor do doador. Normalmente o exemplo que a doutrina traz e que a gente acaba dando em sala
É aquele bem simples, né? Eu faço a doação para o João, né? E coloco ali uma cláusula que se o João vier a falecer antes de mim, essa doação é desfeita e o bem volta para a minha propriedade. Ou seja, eu dou, o João assume, ele é o proprietário, a propriedade está lá com ele, é dele, e ele vai exercer todo o direito de propriedade normalmente, né, plena, de maneira plena. Porém, se ele vier a falecer antes de mim, essa propriedade, ao invés de entrar no patrimônio sucessório dele, ele sai e retorna para mim. Ou seja, há uma resolução da propriedade em favor do doador, né? Um terceiro caso, um terceiro exemplo, também vem de contratos. A gente até falou em sala de aula dias atrás, é a chamada retrovenda, ou contrato de compra e venda imobiliária com cláusula de retrovenda. O que é a retrovenda? É uma cláusula resolutiva, né? Quando a gente fala cláusula resolutiva, não cabe discussão dessa cláusula. Ela tem algumas regras que tem que ser seguida, mas funciona em linhas gerais assim. Se eu vendo um bem imóvel que eu acredito que eu possa me arrepender e querer recomprá-lo dali a algum tempo, né, eu posso colocar essa cláusula no meu contrato, né? E essa cláusula ela vai a registro junto com o contrato de compra e venda. Então, eu tenho um imóvel, um bem imóvel, e eu vendo esse bem imóvel para um terceiro. Esse terceiro está ciente de que nesse contrato há uma cláusula de retrovenda. O que essa cláusula permite? Ela permite que no prazo de até 3 anos da venda, passados até 3 anos da venda, caso eu deseje, eu como vendedor deseje, eu posso devolver o que foi pago, mais as despesas e benfeitorias que foram feitas no imóvel pelo comprador, e feito esse depósito, feito esse pagamento, a propriedade volta para mim, ou seja, ela se resolve a meu favor. E por ser uma cláusula de resolução contratual, ela também gera efeitos com relação a terceiros. Ou seja, se o Pedro vendeu o imóvel para o João, né, o Pedro comprou de mim, aí o Pedro não gostou e resolveu vender para o João, mas ainda estamos no prazo de 3 anos e eu resolvo tirar o imóvel do João e voltar para mim, é perfeitamente possível, ainda que tenha havido uma doação, uma permuta, uma venda posterior à minha, ou seja, já há uma quarta pessoa implicada nisso, não é nem um terceiro, é um quarto implicado nisso, mesmo assim o contrato se resolve a meu favor. Então, essas são propriedades que a gente chama que elas não são perpétuas, né? A retrovenda ela é resolutiva até o prazo de 3 anos. Ultrapassado o prazo de 3 anos, ela deixa de ser resolutiva e passa a ser perpétua. A doação com cláusula de reversão, ela é resolutiva até que a cláusula seja vencida. Aí ela deixa de ser resolúvel e passa a ser perpétua. A alienação fiduciária, a mesma coisa, ela está na condição de propriedade resolúvel, né, até o pagamento ou cumprimento da obrigação. Cumprida a obrigação, não há mais que se falar em propriedade resolúvel. Findada a cláusula de reversão, não tendo mais meios dela acontecer, não há de se falar também em resolução. Da mesma forma que, ultrapassado o limite de 3 anos, não há que se falar em condição resolutiva para o contrato de compra e venda com cláusula de retro e venda. Então tá, pessoal, essa foi a classificação das obrigações. Classificamos aí sobre 5 critérios. Espero lá que tenham gostado, espero que estejam acompanhando essa e as outras aulas que passaram. Se você gostou, dá um like ali no canal, inscreve lá para receber notificação dos vídeos que a gente vai colocar, tá? Vão ter outros vídeos de outras disciplinas, sobre outras matérias, sobre outras dicas, vídeos mais curtos, vídeos mais longos. A gente vai trabalhar nesse canal aí durante um bom tempo ainda, espero, tá? Valeu, pessoal, até a próxima!